Welcome, sejam muito bem-vindos. Hoje você vai aprender tudo sobre números em inglês. Então, desde números básicos, de 0 a 1 milhão, até números, como falar números de telefone, preços, dezenas, centenas, e por aí vai. Então, esse é um tema simples, mas obrigatório na sua jornada de se tornar fluente em inglês. Vamos começar? Então vamos lá, do básico, tá? Vou começar com os números de 0 a 20. Eles são únicos e esses você precisa decorar, não tem jeito. E depois vai seguir um certo padrão que eu vou te mostrar. Vamos lá? 1, 2. Detalhe aqui no 2, o som é de TS, tá? Não é de C, não é tch, tch, tch. E sim, tss, 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 tss. Pensa quando você quer imitar o som de uma bateria, fazer tss, 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 tss. Então, esse é o som do T. Bom, então o 2, o número 2, vai vir com esse sonzinho do TS. 2, 3. 3, aqui tem o TH, é muito difícil para algumas pessoas, outras pessoas não tanto, mas para a maioria é muito difícil. Mas com prática vai vir, tá? 3, 4, 5, 6. E aqui importante, não é 6, não é o som de I, 6. Também não é o som de E, sex. É o som de C, 6. 6, 7, 7, não é 7, é 7, 8, somzinho de T no final, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá vendo que todos eles têm esse in, 17, 18, 19, 20. Beleza, não tem segredo, decoreba, não tem como fugir disso. Então agora vamos ver as dezenas, que é 10, 20, 30, de 0 a 100. Então nós temos 10, que a gente acabou de ver, 20, acabamos de ver também, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Percebeu que quando a gente está falando do 16, 16 é 16, tem esse N no final, termina 16. Isso eu tô falando na hora de você diferenciar na pronúncia. O 60, ele vai ser 60. Percebeu que tem, a única coisa é adicionar, claro, colocar o Y e colocar esse N no final, para você ter diferenciar 16 ou 60. Mesma coisa com 14, 14, 40, 13, 30, 15, 50. O único que não segue esse padrão exatamente é o 11, né? Então, não tem 11T, não é 11T, sei lá. Mas é isso, entendeu esse padrãozinho? Agora vamos misturar, vamos juntar as dezenas com as unidades. Também é muito simples. Até o 20, esses números eles são únicos. Então, você precisa decorar, não tem jeito. Depois do 20, qual que vai ser o padrão? 20, 21, 22, 23, 24, 26, percebeu que é sempre falar o número, 20, e falar a unidade, simplesmente, no número. Mesma coisa, vamos pegar o 30, 30, 31, 32, 33, percebeu? É só você falar a dezena e falar a unidade na sequência. É muito simples. Vamos pegar aqui um número aleatório, 50. Então, como que é a dezena, como fala a dezena do número 50? 50, beleza. Qual que é a unidade do 5? 5. Então, 55 vai ser 55. Vamos pegar um outro número aleatório. 78. Então, a gente sabe que a dezena do 70 é 70, não 17. 17 é 17. 70. E a gente sabe que o 8 é 8. Então, 78 vai ficar 78. Então, agora vamos seguir para centenas, que é 100, 200, 300. Então, para falar a centena, a única coisa que você precisa fazer é falar o primeiro número. Por exemplo, se eu quero falar 100, qual é o primeiro número? 1. Vou falar o primeiro número e vou falar 100 depois. Ou seja, número 100 é o primeiro número, 1, mais 100. 100. 200, 200. 700, 700. Beleza? Agora vamos misturar as centenas com unidades ou dezenas. Por exemplo, 711. A gente primeiro vai falar a centena, 711. Para a gente unir uma centena com uma dezena, como unidade, é só a gente falar primeiro a centena, depois a unidade, tá? Ou primeiro a centena, depois a dezena. Vamos supor que seja uma dezena. Então, por exemplo, 711. Esse 11 é a dezena. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Você vai primeiro falar a centena
Qual que é a centena? 711. Você só vai falar, você não vai falar 711, 711. Tá errado isso. Você vai falar 711. Vamos pegar outro exemplo, 999. Qual que é a centena? 900, seguido por 99. Como que é 99? 99. Então tudo junto fica 999. Pegou? Agora vamos entrar nos milhares, que eles funcionam da mesma forma que as centenas. Só que ao invés de falar 100, você vai falar 1000. Então, por exemplo, se eu quero dizer 1000, qual que é a primeira unidade? 1, seguido por 1000. 1000. Se eu quero falar 3000, 3, que é a unidade, seguido por 1000. Muito simples, né? E aí, se você coloca mais unidades depois do milhar, é só você ir falando na sequência. Então, por exemplo, se você tiver centenas depois, é só você juntar tudo, tá bom? E falar exatamente igual a gente viu nos últimos exemplos. Então, é só você ir falando primeiro os milhares, depois as centenas, depois as dezenas. Beleza? Vamos pegar esse exemplo aqui. 6.789. Como que a gente vai falar esse número? Primeiro, você vai falar o milhar. Qual que é o milhar? 6,000. Depois, você viu que tem uma centena. Qual que é a centena aqui? 700. Então, 6,700. E aí ele tem uma dezena. Qual que é a dezena? 89. Ou seja, 6,789. Percebeu que eu não falei and. 789, tá? Você não precisa falar esse and, tá errado. Vamos pegar esse outro milhar, tá? Que é 11.111. Como que você vai falar esse número? Então, primeiro você vai falar o milhar. Qual que é o milhar? 11,111. Simples, né? Só você ir falando número a número, respeitando a ordem de milhar, centena, dezena, unidade. Beleza? Agora vamos ver números ordinais. O que são números ordinais? A gente vai precisar deles, eles vão ser importantíssimos para a gente falar datas. Beleza? Então, o que são números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso é um número ordinal. Na prática, você vai precisar decorar os 4 primeiros números ordinais. Depois ele segue uma lógica. Vamos ver aqui. Número 1, que seria o primeiro, first. Número 2, que seria segundo, second. Ou seja, números ordinais vai ser importante, por exemplo, segundo lugar. Eu cheguei em segundo lugar na competição, second place. Não tem como fugir dos números ordinais, você vai precisar conhecer eles. Terceiro, third. Quarto, fourth. Quinto, fifth. Aqui é um pouco delicado, porque até pessoas fluentes têm uma certa dificuldade em falar juntar F com TH. Por exemplo, sixth. Viu? É meio complexo. Mas, com tempo, prática, você vai pegar, tá? Não precisa se preocupar com isso. Se você não conseguir falar fala six com F no final, que vão acabar te entendendo, fica tranquilo, tá bom? Ou não tenta pronunciar o sixth place. Não precisa pronunciar esse TH. Se você quiser falar, ele chegou em sexto lugar. Fala sixth place, que vão te entender. Seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th e por aí vai. Depois do 20, que é o 20th, a gente vai juntar o número 20, que seria 20, e você vai falar a unidade, por exemplo, 21st, 22nd, 23rd. Beleza, então agora que você sabe números ordinais, a gente pode falar sobre datas. Para falar uma data, a gente sempre vai falar os dias do mês, por exemplo, dia 1º, 2º, 3º, 27, a gente sempre vai falar os dias do mês em formato de números ordinais. Você sempre vai começar falando o mês, sempre em maiúsculo, tá? Você escreve o mês em maiúsculo, em inglês. O mês seguido pelo dia, pelo número ordinal, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser falar 5 de maio, como que é maio em inglês? May. Como que é 5 em número ordinal? 5th. Então, para falar 5 de maio, eu vou falar May 5th. Para falar 23 de janeiro, que é meu aniversário, vou falar primeiro mês, January 23rd. Para falar 7 de julho, eu vou falar July 7th. É simples, aqui também não tem jeito, você precisa decorar esses números ordinais, só que ele vem muito com a prática, então isso é uma coisa que não é complexo de se decorar. Agora vamos falar sobre os anos. Aqui a gente vai ter
algumas variações, tá? Na hora de você falar os anos. Quando o ano tiver 4 dígitos, você vai dividir ele, sempre pensa nele, dividindo ele em 2 dezenas. Então, por exemplo, se o ano for 1999, a primeira dezena qual que é? 19. A segunda dezena é 99. Então, para falar 1999, você vai falar 1999. Quando o ano terminar com 2 zeros, ou seja, 1600, 1700, você vai falar a primeira dezena, vamos supor que seja 1700, você vai falar a primeira dezena, 17, seguido por 100, 1700. Se for o ano 1500, 1500, beleza? Quando você tiver um zero na terceira posição, você vai falar primeiro a dezena, vamos pegar essa aqui, 1704. Então, quando o zero estiver aqui na terceira posição, como que você vai falar? A primeira dezena primeiro, 17, vai falar o zero você vai falar como ou, seguido pela última unidade, 1704. Ano 1109, 1109. Pegou? Quando o ano tiver menos do que 4 dígitos, por exemplo, o ano 826, você vai falar ele como um número qualquer, ou seja, 826, beleza? Não tem segredo. Ano 57, 57. Agora vamos falar sobre horas. A hora também é simples, é só você falar, dividir em 2 a hora, primeiro as horas, depois os minutos. Então é só falar como ele aparece. Então vamos supor que seja 7:23, você vai falar 7:23. Se for 7:30, 7:30. Agora, se não tiver, por exemplo, se for 7 em ponto, 8 em ponto, você vai falar a hora, 7, seguido por o'clock. Então, se for, por exemplo, sei lá, 8 horas da manhã, você vai falar 8 o'clock. E aqui tem um detalhe, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, se eu não me engano, eles usam o formato de 12 horas e não de 24. Aqui no Brasil a gente usa o formato de 24. Então, por exemplo, 2 da tarde é 14, né? A gente fala 14 horas da tarde. E nesses outros países a gente usa PM para descrever tarde e AM para descrever manhã, sempre no formato de 12 horas. Então, por exemplo, se eu quiser falar 7 da manhã em ponto, eu vou falar 7 AM. Se eu quiser falar 7 horas da tarde, eu vou falar 7 PM. Beleza? Para diferenciar. Você não precisa falar sempre AM ou PM, porque muitas vezes vai estar no contexto, mas se você quiser deixar mais claro, é interessante você falar. E claro, quando você falar AM ou PM, você não precisa falar o'clock, por exemplo. Se você quiser falar 7 AM, você não precisa falar 7 AM o'clock, beleza? Esse o'clock fica a mais aí. Vamos pegar o último exemplo? Se for 8:45 da manhã, você quiser especificar, você fala 8:45 AM, beleza? Se for 8:45 da tarde, 8:45 PM. Vamos falar agora sobre preços, que é até mais fácil do que horas. Então aqui você só precisa dividir o preço na vírgula e falar cada número separado, tá bom? Primeiro exemplo, se for 2,50, como que fica? 2, então primeiro você vai falar o número que vem antes da vírgula, 2, seguido pelo número depois da vírgula, 50. Se for 5,99, 5,99. Se for 12,50, 12,50. Ah, mas e se for só centavos? Aí você vai ignorar o zero que vem antes da vírgula, você não precisa falar zero, e vai falar o número que tem, que são centavos. Por exemplo, one, você vai falar 1 centavo, one, seguido de cent, 1 cent. Beleza? Se for 22 centavos, 22 cents. Beleza? Simples, né? Agora, para fechar a nossa série de números, eu deixei o mais fácil de todos, que é número de telefone. Aqui você não vai precisar juntar nenhum número, é só você falar número a número na sequência, tá? A unidades, todos os números. Então vamos supor que o nosso número seja 757-1234. 757 1234. Muito simples, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui. 555-9090. 555-90. E aqui tem um detalhe. Esse zero, você pode falar tanto zero quanto O. 555-9090 ou 9090. Então, por hoje é só.
terminamos a nossa série de números. Então, aqui vai te dar a ferramenta para você se virar em qualquer situação que precise de número. Fique à vontade para salvar esse vídeo e retornar para ele algum dia, se você precisar, tirar alguma dúvida. E claro, se você puder me ajudar com o seu like, ele me ajuda muito. Se for uma das suas metas aprender inglês, aqui toda semana, todo dia, na verdade, a gente está postando conteúdo de inglês. A gente está numa série agora, começamos mais básico, então se você é iniciante, vai ser bem interessante você seguir o canal para conseguir pegar esse caminho, para conseguir evoluir junto com a gente desde o começo, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.